Questão número 3 do trabalho de estatística realizado na última quarta-feira, dia 3/6. O enunciado é o seguinte: com os dados abaixo, obtidos de 5 plantas de alface, estabeleça uma reta de regressão entre a altura da planta e o número de folhas. Assinale a alternativa que possui a resposta das questões 1 e 2, respectivamente. Essa é a tabela que foi passada, com os valores x e y. Aí ele pergunta o seguinte: qual o número de folhas estimado se a altura da planta for 7 e embaixo para qual altura da planta de alface o número de folhas é igual a 14. Então eu vou fazer o seguinte, para eu resolver essa questão eu vou selecionar aqui. Eu nem vou fazer a regressão, que eu acho que não precisa. E eu vou fazer o gráfico direto. E aí vai me resultar nesse gráfico, E aí mesma coisa, eu vou com o botão direito do mouse em cima de qualquer um, adiciono uma linha de tendência. E essa linha linear, ela vai ter uma função, que eu vou pedir para uma equação, que eu vou pedir para exibir aqui. Vou aumentar um pouco também. Jogar ela um pouco aqui para baixo, para não ficar em cima. Então essa é a função que eu vou usar para achar o número 1, o item 1 e o item 2. Daí eu vou fazer o seguinte, para eu achar esse valor, eu vou precisar do meu A e do meu B, que está dentro da função. Eu vou chamar o A de 1,45, que é o ângulo da reta, e 3,25, que é a minha constante final, Vou passar esses valores aqui, 1,45 do coeficiente angular e 3,25 da minha constante. Aí eu vou fazer o seguinte, vou copiar esse daqui aqui para baixo. E aí a pergunta que tanto dá 1 quanto dá 2 é o seguinte: ele está perguntando qual é o número de folhas, que no caso é o y, Então está perguntando o y se o x for igual a 7. Então vou colocar aqui o meu x igual a 7. E a outra pergunta de baixo, ele está perguntando o contrário, Qual que é a altura da planta, Então qual que é o meu x se o meu y for igual a 14, que no caso o número de folhas é o meu y. Então eu vou colocar 14 folhas, é o meu y. Daí, achar o y é mais simples, porque a fórmula do y já está aqui, Então só para isso eu vou copiar a fórmula aqui do lado. Aqui eu já vou copiar o A, que no caso o A a gente entende como sendo 1,45 aqui em cima, tá? Vou colocar vezes o x mais o b, correto? Então essa é a minha fórmula, essa é a minha fórmula do y, Eu vou colocar aqui e aí eu vou achar a resposta da primeira. Então o y é igual ao A vezes o x mais o b. Daí então, no caso aqui, o meu y é 3,4, E agora eu preciso achar o x, só que eu só tenho a fórmula do y, então eu vou ter que inverter essa fórmula para que eu consiga isolar o x, e achar o y. Então para eu isolar o x, eu vou ter que passar todo mundo que está do lado de cá do igual para o lado do y, só deixando o x aqui desse lado. O mais fácil de eu passar, que eu passo primeiro, é o b. Então o b, estando do lado direito positivo, eu passo negativo para o outro lado. Então vai ficar y menos b é igual a A vezes x. O resto eu copio, vezes x, certo?
Então, só passei o B de um lado para o outro, né, da direita para a esquerda. Agora, para mim isolar o x do lado direito, eu preciso passar o A também. Só que o A, como está como vezes, o inverso da multiplicação é a divisão. Então eu vou passar o A para baixo dividindo, né? Então vai ficar y menos b. Vai ficar y menos b, que eu copio do que já está do lado de lá. Só que aí, para eu dividir, vou colocar um parênteses aqui, porque senão o Excel não entende, né? E aí depois de feita essa conta que eu divido pelo A. Correto? Aí essa fórmula é a fórmula já final do x, né? Igual a x. Ou seja, o x que estava do lado direito, multiplicando, eu passei para o lado esquerdo, dividindo, né? Por todo mundo que estava lá, já estava anteriormente no lado esquerdo. E aí resultou no x, né? Então essa fórmula é a mesma coisa que eu fazer x é igual, ou seja, a minha altura da planta, a fórmula da minha altura da planta é o x igual a y menos b, entre parênteses, porque primeiro a ordem da minha conta vai ter que ser feita primeiro a subtração, depois a divisão, tá? Nesse caso aqui, né? Dividido por A. Essa é a minha fórmula do x, correto? Aí eu venho aqui então e só replicar essa fórmula aqui, então igual. O meu x é igual, abre parênteses, o meu y menos o meu b, fecha parênteses, dividido pelo a. Correto? Então vai dar esse valor aqui, né? 7,41. Correto? E assim está respondido as duas questões, né? Então, qual é o número de folhas estimado se a altura da planta de alface for 7. Então, se a altura for 7, o número de folhas vai ser 13,4, né? Só que como não existe folha, só existe folha inteira, né? Ou é 13 ou é 14, né? No caso, então, esse daqui a gente vai considerar como sendo 13, né? E aqui o 7,41, né? Para que a altura da planta de alface, o número de folhas é igual a 14. Né? Então, se o número de folhas é igual a 14, né, a altura da planta de alface é 7,41.